Nós já lemos esse texto na liturgia, quero ler mais uma vez, porque a partir desse texto nós vamos pensar sobre o tema Não me envergonho do Evangelho. Paulo, sendo judeu, de cidadania romana, tinha alguns motivos pelos quais se envergonhar do Evangelho, mas não se envergonhou. Eu queria a sua atenção para pensarmos sobre essa temática tão profunda. Não me envergonho do Evangelho. O texto é Romanos 1, versos 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esta é uma passagem muito interessante e faz parte do coração da carta aos Romanos, considerada o livro mais importante do Novo Testamento, se não de toda a Bíblia. Paulo faz aqui uma afirmação: eu não me envergonho do Evangelho. Eu repito, Paulo era um judeu, não um judeu comum, ele era um fariseu, era alguém que conhecia a lei, era alguém que estava habituado ao ensino da lei, ele era um rabino, alguém que conhecia profundamente a lei. E este homem, tal como os demais judeus, em particular os fariseus, aqueles que conheciam com profundidade a lei, tinham pavor do conceito de cruz, como nós veremos. E Paulo também era um cidadão romano, e os romanos abominavam a ideia de cruz. E esse judeu de cidadania romana muda completamente a sua perspectiva acerca do Evangelho, e o coração do Evangelho é a cruz de Jesus Cristo, a ponto dele afirmar, eu não me envergonho do Evangelho. Para a gente entender essa passagem, algumas questões são importantes. A primeira delas é, quais eram as razões pelas quais Paulo era tentado a se envergonhar do Evangelho? Quais são as razões para que nós, hoje, séculos depois, sejamos tentados a nos envergonhar do Evangelho? Eu queria apresentar para vocês algumas verdades, algumas tentações que Paulo certamente experimentou. Primeiro, a mensagem cristã estava vinculada a um simples carpinteiro judeu que tinha sido crucificado. Os judeus sempre foram um povo desprezado entre as nações. O antissemitismo, expressão recente, lançada, e que deve ser usada com muito cuidado, não é recente. Desde o seu nascimento, desde o início, o povo judeu foi objeto de inúmeras perseguições e sempre foi um povo desprezado. E os romanos, o grande império romano à época, não tinha nenhuma apreciação pelos judeus. Os judeus eram objeto de escárnio, era objeto de desprezo, de abominação. E Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade santa, era olhada pelos romanos de cima para baixo, era uma cidade provinciana, era uma cidade que, na verdade, era apenas uma espécie de quebra-cabeça no cenário geopolítico do Império Romano. Roma, sim, era imponente, gloriosa, a cidade eterna, a cidade dos deuses, mas Jerusalém, desprezada. Os judeus nem de longe faziam parte da elite da sociedade nobre de Roma. Como se não bastasse, a fé cristã estava vinculada a um homem crucificado. E não apenas um homem, um carpinteiro, alguém muito simples. Então os romanos, que herdaram aí dos fenícios e dos gregos, a crucificação como método de morte, eles, embora usassem a crucificação como método de morte, eles abominavam o conceito de cruz. E agora observe, uma mensagem que sai de uma empoeirada região do mundo, desprezada, começa a ganhar o império e chega aos ouvidos de Roma. E que mensagem é esta? É que Deus se fez homem, nasceu, viveu, trabalhou como um carpinteiro, morreu numa cruz, e este Deus está vivo porque ressurgiu, e agora tem uma mensagem de salvação. Roma desprezava esta mensagem. Era uma mensagem abominável. Eu quero mostrar para vocês como os romanos viam a cruz. Eu separei aqui um texto de Cícero, um notável romano, muito conhecido. Atar um cidadão romano é crime. Chicoteá-lo é abominação.
Matá-lo é quase um ato de assassínio. Crucificá-lo é o quê? Não há palavras que possam descrever tal ato horrível. A própria palavra cruz deve ser removida para longe, não apenas da pessoa do cidadão romano, mas também de seus pensamentos, olhos e ouvidos. Para um romano, era inaceitável uma mensagem de que Deus se fez gente e morreu numa cruz. De modo que Paulo, sendo judeu de cidadania romana, foi tentado a se envergonhar desta mensagem, do evangelho, porque todo romano olhava para essa mensagem com desprezo. Por quê? Embora, repito, Roma tivesse herdado dos fenícios, dos gregos, a crucificação como método de morte, por lei, um cidadão romano não podia morrer numa cruz, porque a cruz era vista como algo repugnante. E o próprio Cícero vai dizer que a cruz esteja longe dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, é uma coisa horrível. E de fato era. Não há relato de ninguém que tenha sobrevivido à crucificação. Demorava de 36 horas a 9 dias. As pessoas, os relatos, os gritos daqueles que eram crucificados era a coisa mais apavorante, sem que ninguém pudesse fazer nada, porque a crucificação era um sinal de que aquela pessoa era um criminoso punido pelo Estado romano. De modo que a mensagem do evangelho, que estava vinculada a um carpinteiro judeu crucificado, era algo abominável para os romanos. Curiosamente, um autor diz que a Roma de César, foi sepultada nos escombros do passado, enquanto Cristo, o carpinteiro, morto em Jerusalém, para sempre será lembrado como o eterno Filho de Deus, que inaugurou um reino que não terá fim. Este é um paradoxo. Um segundo elemento, observe, os poderosos e sábios deste mundo nunca deram valor ao evangelho. Esta foi outra tentação. Paulo, como judeu romano, que tinha relação ou que tinha afinidade com a cultura greco-romana, que conhecia um pouco de filosofia, que conhecia aquele mundo helênico, Paulo sabia que esta mensagem do evangelho era objeto de desprezo pelos poderosos e sábios deste mundo. Os filósofos desprezavam. Tanto é que quando Paulo prega esta mensagem no coração da filosofia em Atenas, sobre essa ressurreição, outra oportunidade que ouviremos, era uma mensagem desprezível. Observe, o pecado, irmãos, ele afetou todo o homem e o homem todo. Não existe nenhuma parte no ser humano que não tenha sido afetada pela queda, de modo que tanto a mente quanto o coração sofrem aquilo que a teologia chama de efeitos noéticos. A mente, o indivíduo é inteligente, ele é capaz de raciocinar, mas há um véu sobre a mente, de modo que os sábios e poderosos deste mundo ouvem a mensagem do evangelho, ouviram a mensagem do evangelho e a desprezaram, porque lhes parecia loucura. Roma, capital do império, sede do poder mundial, orgulhosa demais, para dar ouvidos a uma mensagem que vinha de Jerusalém e que dizia que certo judeu chamado Cristo era Deus encarnado, morto e ressuscitado, e agora estava ofertando a salvação a todo aquele que crê. Uma mensagem que os poderosos e sábios deste mundo ignoraram, repudiaram. Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma igreja mergulhada nesse contexto helênico, diz assim: entretanto, adversativa aí, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Gente ignorante, eram poderosos, sábios, tinham recursos, capacidades, no entanto, por conta do pecado, eles repugnaram, eles desprezaram a mais gloriosa mensagem, a transformadora mensagem do evangelho. Estavam cegos em seu orgulho, entorpecidos pelo pecado, razão pela qual eles desprezaram o evangelho. E Paulo, sendo judeu romano, foi tentado a desprezar essa mensagem, e no início desprezou, até que teve um encontro com Cristo ressurreto. Agora observe uma coisa muito curiosa, não é apenas a mensagem que eles estavam repudiando naqueles dias, o portador da mensagem.
Às vezes nós criamos uma caricatura, ou temos uma ideia de Paulo como alguém imponente, pregando com muita eloquência, falando e hipnotizando as pessoas com a sua persuasão. Não é essa a descrição que a tradição apresenta de Paulo. Observe que o poder não está em quem prega, está no Evangelho. E F.F. Bruce, um grande biblicista, diz assim sobre o que a tradição fala sobre Paulo. Diz a tradição que Paulo era feio e corcunda, de pernas tortas, calvo, vista fraca e sem grandes qualidades oratórias. Agora esse homem baixo, feio, calvo, torto, que nenhuma beleza tinha, chega em Roma, chega nos grandes centros do mundo dizendo: o Filho de Deus se fez gente, morreu numa cruz, ressurgiu dentre os mortos, ele está vivo, ele apela a todos que se arrependam e creiam nessa mensagem. Não é apenas a mensagem que é desprezível, o pregador é alguém desprezível. Mas Paulo não se envergonhou do Evangelho. Roma tinha muitos deuses e muitos templos, tinha poder, riquezas e glórias, para dar ouvidos à mensagem do Evangelho pregada por um judeu chamado Paulo. Caminhando, uma outra tentação. A mensagem da cruz era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma das coisas, eu gosto de insistir muito nesse ponto, uma das coisas pelas quais nós podemos conhecer muito uma pessoa, dentre tantas outras, o teste final é como o indivíduo encara a cruz de Jesus Cristo. Porque o mundo está dividido em dois grupos humanos, aqueles que desprezam a mensagem da cruz, aqueles que são indiferentes a esta mensagem, e aqueles que amam, proclamam e se alegram na mensagem gloriosa do Evangelho. Não há neutralidade na presença da cruz de Jesus Cristo. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios também: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para essa gente é loucura, é estupidez, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Se os romanos, segundo o próprio Cícero, via a cruz como abominável, os judeus também. Observe o que está escrito no coração da lei: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Madeiro aqui é cruz. O Antigo Testamento não usa a palavra cruz, mas Pedro faz a interpretação lá na sua carta. Ele diz que Cristo foi pendurado no madeiro. Ou seja, o judeu, para ele, era inaceitável que o Messias aguardado, tão esperado, tivesse sido morto numa cruz. Há um relato de um diálogo entre Justino Marte e Trífo, um intelectual judeu do segundo século. Está preservado esse diálogo. Trífo começa a conversar com Justino sobre vários assuntos, filosofia, história. E, sabendo que Justino era cristão, começa então a conversar sobre a mensagem cristã. E chega um momento que Justino é um brilhante advogado, um grande teólogo da igreja, martirizado por amor ao Evangelho, começa a tentar persuadi-lo, afirmando que Cristo, Jesus Cristo, é o Messias esperado. Chega um momento do debate que Trífo diz: eu sou judeu, para mim é inaceitável, morro, não aceito que o Messias tenha sido morto numa cruz. Era esta a ideia do judeu, razão pela qual era inaceitável essa mensagem. Somente aqueles que receberam, tal como Paulo, a operação do Espírito no coração, é que puderam reconhecer que Jesus Cristo, de fato, é o Messias, o Filho de Deus. Observe como a antiguidade apresentava, ou tinha a ideia dessa mensagem. Há uma radiografia, uma pintura, vamos dizer assim, muito antiga, descoberta no século XIX, vai aparecer para vocês, não dá para ver muita coisa, mas foi descoberta em 1857, está em Roma. E essa gravura, ou esta pintura, mostra como é que o mundo antigo, tanto judeus quanto gentios, viam a ideia de Cristo na cruz, é a ideia de um asno, de um burro. E a mensagem que está nessa passagem, ou nessa pintura preservada, é a seguinte: Alexâmanos adora o seu Deus. Para os antigos, e esta é uma gravura do segundo século, observe,
Para o mundo antigo, pessoas ignorantes, sem conhecimento, estúpidas, suicidas intelectuais é que adoravam a mensagem de um Deus que se fez gente e que morreu na cruz. De modo que os cristãos, tal como Paulo nos seus dias, eles eram tentados a se envergonhar do evangelho. Não é uma mensagem atrativa. Não é uma mensagem que a elite intelectual abraça. Não é uma mensagem que os reis deste mundo abraçam. Via de regra, é pessoas simples. Como disse Jesus, graças eu te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou estas coisas aos grandes entendidos e aprove ao Senhor revelar aos pequenos, de modo que a compreensão do evangelho não é por inteligência, é por revelação, é iluminação, obra do Espírito sobre nós, de modo que para eles é loucura e escândalo, para nós cristãos, salvos, é o poder de Deus, glória a Deus por isso. Agora observe que Paulo, judeu e romano, afirma, e nós lemos no início desta mensagem. O texto é: pois não me envergonho do evangelho. Eu gosto dessa expressão de Paulo, ele diz, não me envergonho do evangelho. E em outro momento, na carta aos Gálatas, ele vai além e diz assim, mas longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A gente não consegue assimilar, porque há uma distância cultural muito grande entre o nosso mundo e o mundo bíblico. Mas o que Paulo está fazendo com essas declarações, não me envergonho do evangelho, me glorio na cruz de Cristo, é na verdade um sinal do que a graça faz na mente e no coração de um ser humano. Sendo judeu, jamais aceitaria Cristo crucificado. Sendo romano, jamais aceitaria a ideia de que a salvação vem por meio de um carpinteiro morto numa cruz. Mas no caminho de Damasco, ele não encontrou um pregador, ele não encontrou um filósofo, ele encontrou o próprio Cristo, que abriu seus olhos, ele deu um novo coração, e Paulo abraçou aquilo que para o mundo é desprezo, e que para ele, para todos aqueles que receberam este dom maravilhoso, é o poder de Deus, o próprio evangelho. Meus irmãos, não há mensagem mais extraordinária, mais eficaz, mais gloriosa, mais bela do que o evangelho, e o evangelho tem um centro, o centro é a cruz, é Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse assim sobre a cruz de Jesus Cristo: a cruz é o símbolo da fé cristã, da igreja cristã, da revelação em Jesus Cristo. Aquele que compreende corretamente a cruz, compreende a Bíblia, compreende a Jesus Cristo. É impressionante a quantidade de pessoas nas nossas igrejas que não conhecem a mensagem da cruz. Cantam, são habituadas a dizer salvação pela graça. Muitas vezes um jargão, um clichê, mas não entendem o que foi que aconteceu naquela cruz. O missionário Henry Martí passou aqui no Brasil no século XVIII, em Salvador. Em sua passagem pelo Brasil, algumas semanas no Porto, ele escreveu no seu diário sobre o Brasil, e uma das notas que ele redigiu foi: o Brasil é uma terra onde há muitas cruzes, mas, pelo que eu vi, os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Há muitas cruzes ainda hoje, 200 anos depois, mas pouca gente, inclusive nas igrejas, não entenderam ainda a mensagem da cruz. Você precisa entender essa mensagem, porque à medida que você entender, você vai dizer como Paulo: eu não me envergonho do evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E qual é essa mensagem? Porque não devemos nos envergonhar do evangelho? Eu queria lhe mostrar duas grandes verdades e alguns desdobramentos. Primeiro, o evangelho é a manifestação do poder de Deus. Roma, repito, se ufanava de ter poder, e de fato tinha poder. Nunca houve império tão gigantesco, tão imponente como uma gloriosa Roma, considerada eterna Roma. E Paulo declara, observe, não é que o evangelho tem poder, o evangelho é o poder. Há uma diferença sutil aqui. Roma dizia, nós temos poder. Paulo diz, o evangelho é o próprio poder, porque o evangelho é a manifestação do poder de Deus, do Deus que é todo poderoso. E uma das marcas distintivas de Deus em toda a Bíblia é o seu poder. Ele faz tudo quanto Ele quer, tudo que está em harmonia com a sua santa vontade. Por exemplo,
poder de Deus se manifesta na criação. Ele disse, haja luz, e qual foi o resultado? Houve luz. Qual foi o recurso? Qual foi a matéria que ele usou? Nada. Ex nihilo, a partir do nada, pelo poder da sua palavra, tudo foi criado. É o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na preservação do mundo. Ele não apenas criou, mas preserva tudo e todos, sustentando com o seu poder. O salmista diz que é Deus quem sustenta a vida na alma humana. Seu coração bombeia sangue pelo seu corpo, porque este Deus eterno que no início disse, haja luz, é o mesmo que está preservando a sua vida, bem como todas as coisas. O poder de Deus se manifesta no seu governo. Tudo está debaixo do perfeito governo de Deus. Seja o vasto universo, com toda a sua complexidade, os mais variados sistemas biológicos deste planeta, tudo e todos, todas as coisas, das maiores às menores, tudo governado pelo poder de Deus. Em tudo isso vemos o poder de Deus, mas, observe isso aqui, nada revela mais do poder de Deus do que o Evangelho, razão pela qual Paulo afirma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você sabe o que significa a palavra poder aqui? É a palavra dinamis, é a palavra que dá origem à expressão em português dinamite. O Evangelho é a dinamite de Deus. Nada ou ninguém pode resistir ao avanço do Evangelho, o poder de Deus. Quem estuda um pouquinho de história da igreja vai observar que sempre existiu e sempre existirá, até o retorno triunfal do glorioso Filho de Deus, homens, sistemas, ideologias, para impedir o avanço do Evangelho, para destruir a igreja de Cristo, mas nunca conseguiram, porque o Evangelho é o poder de Deus, este poder que por onde passa, penetra, traz vida, produz algo novo. Homens tentaram, de muitas maneiras, repito, mas nenhum deles conseguiu. Roma tentou impedir o Evangelho, por meio de editos, ameaças, perseguições, prisões, mortes, mas no fim, o Evangelho triunfou e ganhou o próprio Império Romano. William Hendrickson diz assim, comparado ao poder de Deus, quão frágil é o poder de Roma, ou de qualquer hoste terrena, os exércitos terrenos destroem, o Evangelho salva, ele é o poder para a salvação. Roma não pôde deter o poder do Evangelho, muito pelo contrário, Roma foi submetida ao Evangelho. A quantidade de romanos se converteram é impressionante. Eu vou lhe mostrar um mapa. Esse é o mundo habitado, a oikomene. Este é o mundo nos tempos de Cristo, este gráfico, este mundo mediterrâneo, onde o império dominava. E todo este império romano foi alcançado por esta mensagem, deste carpinteiro morto em Jerusalém, que os poderosos desprezaram, mas que era o Filho de Deus, morto e ressuscitado, para a nossa salvação. O nascimento e a expansão da igreja, já disse a vocês aqui, é um fenômeno extraordinário, que aponta para o fato de que o Evangelho não é obra humana, é obra divina. Não é o sistema filosófico, não é um adorno moral neste mundo moribundo, o Evangelho é o poder de Deus. Onde o Evangelho penetra, algo novo acontece. Por onde o Evangelho passa, a vida. Porque o Evangelho é uma palavra que vem dos céus, a boa notícia de Deus fazendo algo pelo ser humano que ele não pode fazer por si mesmo. E o crescimento da igreja é um fenômeno impressionante. Uma igreja que nasce na Judéia, empobrecida, marginalizada, terra de ignorantes para muitos. Deus escolheu fazer ou contrariar a sabedoria humana. Deus pega os que não são para confundir os que são. Deus transforma a sabedoria humana em loucura, e de onde ninguém jamais imaginou, Deus fez algo extraordinário. Uma coisa muito interessante na história é observar o seguinte: enquanto os poderosos deste mundo viviam como se Deus existisse, poucas pessoas tomaram nota, mas em Belém nascia o Filho de Deus. Deus escolheu fazer assim, para mostrar a grandeza do poder do Evangelho. Isso é maravilhoso. Por que o Evangelho cresceu tanto? A ponto de alcançar o palácio de Nero, a ponto de alcançar os soldados romanos. Eu tive o privilégio de visitar uma igreja na costa da Escócia, fundada no ano 155. Fundada como? Pelos soldados romanos, as legiões romanas que vieram tomar as Ilhas Britânicas. Dentre as legiões romanas já havia soldados convertidos, e quando eles chegaram lá,
Eles começaram a celebrar cultos ao Senhor. Existe um memorial onde já é uma igreja lá, milenar. O evangelho penetrando os palácios, penetrando o exército romano, alcançando o mundo. Isso aconteceu porque o evangelho é o poder de Deus. O Franklin Ferreira, em seu livro muito interessante, A História da Igreja Cristã, ele diz assim: esse rápido crescimento ocorreu em grande parte porque a fé cristã tinha um elevado padrão ético, que incluía auxílio aos menos favorecidos, a proibição de infanticídio, a condenação ao aborto, ao divórcio, à infidelidade conjugal e à poligamia, derivado de um conjunto de doutrinas, uma ortodoxia pela qual se podia lutar, enquanto o paganismo era desprovido de dogmas. O evangelho gerou a igreja e a fez crescer. Você não está num clube, meu amigo. Você não é membro de clube aqui, não. Você faz parte de um projeto que nasceu na eternidade, e muitos homens poderosos, impérios, reinos, tentaram sufocar a igreja, o evangelho, mas não conseguiram. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho que segue o seu curso, porque quem está governando a história não são os homens nos palácios, mas o Senhor no seu trono eterno. Deixa eu lhe mostrar uma história muito interessante, a Catedral de Cristo, o Salvador, para ilustrar como na história nós temos inúmeros exemplos de impérios, reinos, ideologias, sistemas que tiveram a petulância, a pretensão de esmagar a fé cristã e não conseguiram. Essa história da igreja é muito interessante porque nos meados do século XIX, no início do século XIX, quando Napoleão tentou invadir a Rússia e tudo conspirava para uma vitória de Napoleão, por uma obra da providência, Napoleão foi derrotado, não conseguiu. E o czar, que governava a Rússia naquele tempo, viu ali um sinal da mão de Deus, da providência de Deus. Ele reuniu os líderes da igreja ortodoxa russa e diz: olha, eu vejo nesse grande livramento um sinal da bondade e da misericórdia de Deus. Eu quero construir uma imponente igreja, em tributo a Cristo, para que a igreja seja reunida ali e possa louvar a Deus Salvador. E ele fez essa catedral belíssima, a Igreja de Cristo, o Salvador. Séculos depois, na verdade, décadas depois, né? Século XX, quando os comunistas tomaram poder, a partir de 1917, os comunistas que sempre odiaram a igreja, que sempre mataram cristãos em todos os lugares do mundo, é inadmissível para mim um cristão ser comunista. Os comunistas que sempre fizeram isso, o Stalin propôs fazer algo, ele dinamitou a igreja, destruiu a igreja. Tem registro disso, 26 de maio, o Stalin provocou isso em 1931. E o que é que ele fez? Ele sucateou a igreja, tudo que tinha nessa igreja ele levou, 176 toneladas de cobre, 600 vagões de trem necessários para levar todo o mármore que tinha, era uma igreja imponente, belíssima. E o Stalin dizia: nós vamos riscar a história da igreja nessa nação. Ele tentou fazer isso, mas Stalin foi morto, como todos os demais homens que passaram por este mundo, morreram. E lá para frente, muito tempo depois, em 1990, essa igreja foi reconstruída. Há uma imagem dela aí. A Igreja de Cristo, o Salvador. Houve um movimento para restaurar essa igreja. E nas portas dessa igreja há vários versos bíblicos interessantíssimos. É uma igreja belíssima. A igreja principal de lá fica próxima ao centro, próxima ao Kremlin, no Rio Moscou. Linda igreja. E alguns versos nessa igreja. Um deles é este aqui. Observe o salmista. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Não pertence a Stalin, não pertence aos poderosos deste mundo, pertence a Deus. E não há quem possa deter o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Deus está atuando no mundo, salvando pessoas. Mesmo quando a igreja parece empobrecida, enfraquecida, moralmente fraca, teologicamente confusa, Deus está dirigindo a história. Jamais fugiu do seu controle. O evangelho é o poder de Deus. Nós não devemos nos envergonhar do evangelho. Mas esse texto aponta para outra coisa também. Uma outra razão pela qual nós não devemos nos envergonhar do evangelho. O evangelho revela a justiça de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção para aquilo que é o coração da teologia cristã. Muita gente tropeça nesta pedra, nesta rocha eterna, que é a justiça de Deus por meio da fé. Eu concordo com uma extensa e honrada lista de homens de Deus
de que Romanos, repito, é o principal livro da Bíblia, o livro mais importante, porque ele contém, o livro de Romanos, as principais doutrinas da nossa fé. Toda a história da redenção contida neste livro precioso. E dentre os versos maravilhosos que nós temos aos Romanos, este verso, o verso 17, é muito importante. Visto que a justiça de Deus, eu quero que você leia comigo, vamos juntos? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que significa isso? O justo viverá pela fé. Já pensou a si mesmo, ou perguntou a si mesmo? Uma vez eu ouvi uma explicação que eu não infartei porque não era hora. A pessoa disse assim, faz muito tempo, para ninguém ficar perguntando, será que foi alguém? Será que foi fulano? A pessoa disse, fulano está desempregado, agora vai ter que viver pela fé. Isso é um sinal de como a igreja evangélica foi empobrecida. Isso deveria nos corar completamente de vergonha, porque é o artigo principal da nossa fé, a justiça que vem pela fé. Mas nós nos acomodamos, a igreja evangélica brasileira, com cantor gospel, com firulinha, com programação, com entretenimento, e aquilo que é o coração, aquilo que é o fundamento, aquilo que é o centro, aquilo que é o essencial. Boa parte das pessoas que frequentam as igrejas não tem a mínima noção e falam todo tipo de estupidez, ignoram, alguns desprezam, alguns fazem oposição. O que significa o justo viverá pela fé? Vamos começar pelo fato de que Deus é santo, justo e perfeito. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Sendo assim, a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. Ele é justo e julgará todos com justiça e equidade. Haverá um dia, uma hora e um momento em que Deus vai instalar um tribunal insubornável. E todos nós, toda pessoa de todos os tempos e épocas, vai comparecer diante do tribunal dele. Quer acreditem em Deus ou não, quer tenham sido religiosos ou a pessoa mais perversa da história, todos, sem distinção, vão comparecer diante desse tribunal. E ele vai convocar as testemunhas contra nós. E, curiosamente, que testemunhas são essas? As suas palavras vão testemunhar contra você? As suas obras vão testemunhar contra você? Seus pensamentos, suas omissões, seus desejos, suas intenções, tudo irá testemunhar contra nós. Nós fomos criados por Deus e para Deus, devemos a Ele obediência, honra e louvor, mas nós vivemos aquém disso. Nós vivemos muitas vezes para nós mesmos e não para a glória dEle, razão pela qual Paulo diz, todos pecaram, estão separados, alienados, distanciados da glória de Deus. Então Paulo diz que diante de Deus, o homem culpado, indesculpável e sem defesa, vai ficar emudecido, porque Deus vai fazer justiça. Ele é justo. Muitas vezes no tribunal dos homens, erros são permitidos. Há a vista grossa, o deixa para lá. Mas no tribunal de Deus, que tudo conhece perfeitamente, nada será deixado de lado. De modo que se fosse apenas esta informação, estaremos em completo desespero. Aí entra o Evangelho, esta alvorada de esperança. É a boa notícia que Deus, para ser justo e justificador, providenciou um único meio para justificar pessoas, para abençoar pessoas, para salvar pessoas. E essa mensagem é o Evangelho, a graça de Deus. Há um verso em Romanos 5 que eu gosto muito pela expressão que aparece aí. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, referindo-se a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, e o quê? Dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que significa dom da justiça? O que significa justiça que vem pela fé? Ou o justo viverá pela fé? É possível que esteja fazendo um nó na sua cabeça, mas eu peço a sua atenção e a sua paciência para você entender isto que é o coração do Evangelho. Vamos aqui por parte. Primeiro, a Bíblia declara que o pecado é uma dívida antiga, impagável, que temos diante de Deus. Não é uma invenção da igreja, é a declaração da Bíblia. Todos nós temos a obrigação de cumprir a lei de Deus, temos a obrigação de honrá-lo, de amá-lo sobre todas as coisas, de viver para Ele, nosso bondoso Deus, nosso amável Criador. Mas a despeito disso, olhe para a sua vida.
Seja honesto. Nenhum de nós ama a Deus sobre todas as coisas. E Tiago diz, se você tropeçar num ponto da lei, você tropeçou em toda a lei. Jesus problematiza a lei quando ele diz, olha, o que que diz a lei? A lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, eu que sou o legislador, aquele que odiar seu irmão no coração é assassino. Todos nós estamos enquadrados na condição de transgressor da lei. E agora o que fazer? Como resolver esse problema? Se eu tenho uma dívida com o Criador, se eu estou em débito com aquele que é justo, santo, diante de quem eu vou comparecer para prestar contas da minha vida, não importa se você crê nele ou não, vai acontecer. Miqueias, o profeta, diz, olha que pergunta, ou algumas perguntas, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Verei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, o meu próprio filho, pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Com que eu e você podemos pagar a dívida? Ela existe, antiga, enorme, impagável. Como é que a gente paga essa dívida? Na parábola do credor impassivo, Jesus deixa claro que ninguém pode pagar essa dívida. Todo o sistema sacrificial, e esta mesa aponta para a obra que Cristo fez, a obra definitiva de todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, era temporário e era pedagógico. Apontava para o fato de que alguém tem que pagar pelos seus pecados. E aí era transferido temporariamente para um animal, mas apontando para uma obra principal e definitiva que Cristo ia realizar como Cordeiro de Deus. Nós merecemos juízo e condenação, não temos como pagar essa dívida. Aí vem outra verdade que nos ensina, ou nos ajuda a entender essa mensagem. A Bíblia ensina que Deus, observe, para ser justo e justificador, fez justiça, lançando sobre Cristo a nossa dívida. A ideia de justiça aqui é que Deus, de fato, como justo juiz, precisa punir o pecado. Mas ele encontrou um único meio para fazer isso e, ao mesmo tempo, perdoar e abençoar pessoas, pecadores. Ele encontrou apenas um ser em todo o universo, santo e imaculado, feito gente, de carne e osso, como eu e você, para sofrer a pena e a condenação que era sua e minha. De modo que, quando a cruz é erguida, Deus faz justiça. E a partir da obra de Cristo, Deus também pode perdoar pecadores, porque Cristo assumiu a dívida que para você era impagável. Observe então que nós não estamos falando de algo periférico, mas daquilo que é central. O teólogo batista Wayne Grudem diz, se ele não castigasse o pecado, não seria um Deus justo, e não haveria uma justiça suprema no universo. Mas castigando o pecado, Deus se revela justo juiz de tudo, e faz-se justiça no universo. Muitas pessoas vivem a revelia da lei, não é? Quantos casos nós conhecemos de homens que publicamente transgrediram a lei, rasgaram a lei, estão impunes e parecem que viverão impunes. Podem passar pela justiça dos homens, cedo ou tarde, vão todos eles, todos nós, comparecermos diante do Senhor. O Evangelho então comunica que Deus não lançou nossa dívida em nossa conta, mas ele fez algo surpreendente. Observe então os Coríntios, o que Paulo diz. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. O que Deus fez foi punir em Cristo o meu pecado e o seu pecado. Cristo vê esse mundo como representante, como fiador e substituto, de modo que naquela cruz, Cristo assume a nossa culpa e condenação e agora oferece gratuitamente a justiça que vem pela fé. Confiar na sua obra, receber essa justiça que só Ele tem, porque só ele cumpriu cabalmente a lei de Deus. De modo que Paulo aos Colossenses diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, fazendo o quê? Encravando na cruz. É ali que Deus faz justiça. Ele lança sobre o seu Filho os nossos pecados, a nossa dívida. Cristo foi amaldiçoado para que você fosse abençoado. Já pensou nisso? Se você hoje é aceito por Deus, se você hoje canta louvores a Deus, se hoje Ele é seu Pai,
É porque naquela cruz ele abandonou seu filho. Porque a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, nosso substituto. Por isso, nenhum de nós deveria jamais se envergonhar deste evangelho que muitos desprezam, que muitos ridicularizam, mas que para nós é o maior emblema e maior estandarte desta graça incompreensível. E mais, caminhando para o final, a Bíblia ensina que Deus lançou em nossa conta a justiça de Cristo. A justiça foi imputada, guarde essa palavra, isso aqui é tesouro da nossa fé, imputada. Para a igreja romana, a salvação é infundida. Para nós, protestantes evangélicos, é imputada. Qual é a diferença? Para a igreja romana, se você ler nos anais da teologia romana, o verbum dei da igreja católica, está lá, salvação pela graça. Oh, que coisa linda! Mas não é pela graça somente. A reforma diz, é pela graça somente. Não é graça mais obras, graça mais penitência, graça mais frequentar a igreja, graça mais pagar isso ou aquilo, não. É pela graça somente. Mas para a igreja romana é a salvação ou a justiça infundida. Deus vem, lança um pozinho mágico sobre o indivíduo. Esse pó mágico é a graça. Agora, meu filho, você já está habilitado. Viva uma vida de boas obras. Talvez, se você se comportar, você vai ser salvo. Essa coisa de afirmar salvação com confiança é petulância dos evangélicos. Talvez você já seja salvo se você obedecer a Deus. A fé cristã, a fé evangélica, afirma que nós não somos salvos pelo que fazemos, nem pelo que deixamos de fazer. O que Deus faz é uma transferência. A justiça do seu Filho, Ele imputa, acredita a nós, de modo que quando você comparecer diante de Deus, com todas as suas mazelas e pecados, até aqueles que você desconhece, Deus vai olhar para você e ver em você não a sua miséria como pecador, mas a justiça do seu Filho que obedeceu à lei. Ele veio salvar e dar vida eterna, salvar dos pecados e conceder vida eterna. E só uma pessoa que pode ter vida eterna, o justo. O justo. E a justiça que nós temos não é nossa, é de Deus. Por isso o texto diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Observe mais um texto. Daquele que não tinha pecado, Deus o fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor. Com que propósito Deus fez isso, gente? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justos não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Só há um homem que é justo na face da terra, é Cristo. Mas pelo fato de crermos na mensagem do Evangelho, que o mundo rodeia e despreza, Deus imputa sobre nós a sua justiça. E isso não nos dá liberdade ou incentivo ao pecado. Porque o justo, aquele que foi justificado, que foi alvo desta graça, viverá para a glória do seu Salvador. E todas as vezes que tropeçar, todas as vezes que pecar, todas as vezes que infringir a lei, arrependido pedirá misericórdia a Deus e graça para viver à altura do seu amor. O John Stott, em sua obra magna, A Cruz de Cristo, ele faz uma exposição belíssima do que é esta justiça que emana da cruz, esse dom da justiça. Observe. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto. Sua maneira justa de declarar justo o injusto, pela qual ele demonstra a sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. E ele o fez por intermédio de Cristo, o justo que morreu pelos injustos. Esta mesa não é da Igreja Batista. Esta mesa não é dos pastores desta igreja. Esta mesa é de Cristo crucificado e ressurreto. E essa mesa é para pecadores que veem a si mesmo como pessoas falidas moralmente, sem nenhuma condição de salvar a si mesmas. Você nunca vai encontrar alguém sensato de joelhos orando a Deus, agradecendo ao Senhor, porque é mais sábio do que os outros e entendeu a mensagem. Não é você que compreendeu a mensagem. É o Senhor que abriu os seus olhos, tal como fez com Lígia, para entender a mensagem do Evangelho. É graça do início ao fim. Um amor eterno. Desde a eternidade fomos objetos deste maravilhoso amor. Então eu encerro dizendo, o justo é aquele que declara justo. O justo é aquele que é justificado pela justiça de Cristo. O justo é aquele que é justificado mediante a fé. Em que sentido mediante a fé? Porque você abre a mão vazia
estende a sua mão como um mendigo, recebendo um favor de um benevolente. É pela fé, porque nós confiamos de que aquilo que aconteceu na cruz, a obra do Evangelho, a obra de Cristo no Calvário, é suficiente para a nossa salvação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Somos justos, irmãos. Não porque obedecemos à lei, mas porque Deus imputou sobre nós a justiça de Cristo, uma vez que nós confiamos no Evangelho. E eu fiz uma síntese desse verso, uma espécie de paráfrase. Eu diria o seguinte: o justo viverá pela fé, pois sua confiança está em Jesus Cristo. O justo. Somos justos por causa da justiça de Cristo, concedida pela graça mediante a fé. É um favor, é um dom. Lembra da expressão? Dom da justiça? Que Deus dá graciosamente àquele que crê na mensagem do Evangelho. E a minha oração é que você creia na gloriosa mensagem do Evangelho. Deixa eu lhe contar uma história muito interessante sobre a conversão de Lutero, que era um miserável pecador, que cometeu muitos delitos, transgressões, mas que foi salvo também por essa maravilhosa graça. Ele tinha um problema sério com a expressão justiça de Deus. E ele escreve em uma das suas obras sobre essa expressão justiça de Deus. Ele diz que odiava essa palavra. Ele diz que odiava o próprio Deus, porque exigia algo que ele não podia cumprir. Mas entre 1516 e 1517, esse homem foi convertido ao Evangelho. Lendo a carta aos Romanos, ele escreveu algumas notas biográficas sobre a sua conversão. Eu queria sua atenção para finalizar lendo uma porção, um trecho, do que ele entendeu dessa expressão justiça que vem pela fé. Observe. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti ao contexto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus. Em outras palavras, pela fé. E este é o significado. No Evangelho, a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva, com a qual Deus misericordioso justifica-nos pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Passivo porque você recebe, você não faz nada. Ele pega uma coisa que é de Cristo, a justiça do seu Filho, que cumpriu a lei, e diz, agora é seu, é dom, é um presente. Não é porque você vai obedecer a lei que você vai ser salvo, porque você não pode jamais cumprir a lei perfeitamente, mas Ele cumpriu. E agora eu te dou este dom, você também é justo, declarado justo. E ele segue. Foi quando senti, como se tivesse nascido de novo, e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez de memória os textos das Escrituras, e exaltei minha palavra amabilíssima, com um amor tão grande quanto o ódio que qual antes eu havia odiado, a justiça de Deus. Portanto, aquela passagem, Paulo, tornou-se para mim verdadeiro portão para o paraíso. Saiu o fardo que está sobre os ombros de muitos evangélicos, o fardo de ter que cumprir a lei para ser salvo, de fazer isso ou aquilo. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Se você depender de você para ser salvo, você está perdido, meu amigo. Sabe por quê? Você não precisa fazer nada para perecer, basta ficar parado. É pelo que Cristo fez. E quando te entende essa justiça que vem pela fé, graciosamente, a nossa vida muda completamente. Por quê? Vai existir mais devoção, mais humildade, mais quebrantamento, mais interesse em viver para a glória de um Deus como nós, único, que, a despeito de quem somos, nos amou tão intensamente que fez o improvável. Deu seu Filho santo e imaculado, humilhado na cruz pelos nossos pecados, e nos imputou, creditou a justiça que Ele tem por direito, por ser obediente à lei do seu Deus. Vamos encerrar lendo Gálatas 6,14. Eu quero que você leia comigo. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Você se gloria na cruz de Cristo? Você se regozija na cruz do Salvador? Ouça o que eu vou lhe dizer aqui, guarde no seu coração.
aos que se envergonham do Evangelho. Há muitas pessoas que se envergonham do Evangelho. Existem aqueles que são a vergonha do Evangelho. Dizem que são crentes, mas vivem como ímpios. Mas existem aqueles que não se envergonham do Evangelho e vivem para a glória do seu Redentor. Esta mesa é para aqueles que não têm vergonha do Evangelho. Quando você toma do pão e bebe do cálice, está dizendo, eu sou um com meu Redentor. Eu me glorio na cruz de meu Senhor. Ainda que os povos, ainda que as pessoas ridicularizem essa mensagem, eu amo a mensagem da cruz. Até viver, eu a vou proclamar, como diz um velho hino da nossa tradição. Eu quero orar por você, por nós todos. Curva a sua fronte. Como eu disse, essa mesa não é da Igreja Batista, essa igreja é de Cristo, para os discípulos de Cristo. Se você já foi batizado, está em comunhão com o Senhor, eu o encorajo a examinar o próprio coração, a pedir perdão a Deus, a confessar suas fraquezas e limitações, e a tomar do pão e beber do cálice, como alguém que ama a Cristo e se refugia na sua cruz, como o único meio pelo qual Deus salva. Deus bendito, nós te exaltamos pela redenção que há em Jesus Cristo. Que plano maravilhoso, só mesmo a tua mente santa e perfeita poderia engendrar tal plano. Obrigado porque antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para ser sacrificado em nosso lugar. Te louvamos porque os poderosos deste mundo desprezam, ridicularizam a mensagem da cruz. Nós também, Senhor, por muito tempo desprezamos esta mensagem, até que o Teu Santo Espírito abriu os nossos olhos. E por isso nós seremos eternamente gratos, porque a mensagem do Evangelho penetrou nosso coração. Estávamos completamente mortos e arruinados em nossos pecados, mas recebemos nova vida em Jesus Cristo. Obrigado porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Ele pagou a dívida, e mais do que isso, Ele nos dá a sua justiça, Ele acredita em nossa conta, uma justiça que é dEle. Obrigado por Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Te louvamos por esta obra maravilhosa. Temos ousadia para entrar em Tua presença pelos méritos de Cristo, não como pessoas condenadas, mas como pessoas justificadas pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo nos torna mais alvos do que a neve. Obrigado porque o sangue de Cristo é suficiente para pegar pecadores como nós e nos levar à eternidade. Continua conosco nessa jornada de fé. Nos ajude a viver pela fé no Filho de Deus, a não confiar em nós mesmos, na nossa justiça própria. Limpa-nos do orgulho, da vaidade, de querer conquistar pelos méritos aquilo que Cristo nos oferece por graça. Abençoa esta igreja e toda a igreja do Senhor neste país, que em cada púlpito, Senhor, haja pastores que não tenham vergonha do Evangelho, e haja crentes ávidos por ouvir a mensagem do Evangelho, não firulas, não devaneios, não invencionices, mas o suficiente Evangelho da graça. Aqui nós estamos resolutos, alegres, para participar deste momento solene, e queremos fazê-lo com profunda alegria. Não é apenas uma cerimônia, é um culto ao Deus vivo. Obrigado porque Cristo morreu e ressurgiu dentre os mortos, e nesta noite haveremos de tomar do pão e beber do cálice, em memória dele, crendo que é suficiente, Senhor, a obra de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos e nos ajude a viver, de modo que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Se conosco, recebe a honra e o louvor em Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém.